Parabéns ao Canhão aí, que participou bastante tempo aqui nos Donos da Bola. A gente tem que agradecer e muito ao Canhão, arrebentando na narração contra a equipe do Alianza Lima do Peru. Esse aí, o artilheiro dos... artilheiro subestimado, é verdade mesmo. André Silva vira solução para o Tricolor e já foi no Paulista. E deveria ter sido titular. E não foi porque o Zubeldia pipocou pro Caleri. Essa é a grande verdade e a torcida acha que o Caleri toca pro Caleri que é gol. Meu irmão, menos, hein? Menos, hein? Que, por sinal, ano passado o Caleri fez 14 gols. Sabe quantos gols tem ele? 10. O cara fez 14 no ano passado, no ano inteiro. Ele tem 10, nós estamos em maio. Hoje é dia 6, 7? 7 de maio. 10 gols, usa artilheiro do São Paulo, do Paulistão, 5 gols. E na Libertadores, 3, meu irmão. E aí, Veloso, André Silva neles? Ele faz gols diferente da fase que estava o Caleri, né? O André entrou, começou a fazer gols, virou um jogador importante. E agora está aproveitando essa fase aí de artilheiro dele, né? Mas ele é isso, é presença de área. É um jogador de definição, é canhotinho, mas fez gol de direita também. Ele está por ali, está incomodando e está vivendo um bom momento. O que eu tenho dito aqui é que o Zubeldia parece que não tem muito perfil do treinador de São Paulo. Porque o São Paulo, a filosofia do São Paulo sempre foi revelar os jogadores que vêm da base para poder fazer negócio. O Zubeldia disse que não queria trabalhar com a base. Então, quando você vai contratar um treinador, principalmente o São Paulo, que tem essa característica, que tem aquele CT lá em Cotia, que é um monstro, né? Tem jogadores lá, a gente viu o São Paulo campeão da Copinha agora, tem que saber e tem que ter o perfil de trabalhar com a base. Ele só está com essa molecada aí porque não... Por necessidade. Convicção, ele sabia que existia. Ele até falou que ele não queria trabalhar com a molecada. Exatamente porque ele quer trabalhar com os outros caras. Exatamente Ele acha que esses caras é que vão dar os títulos para ele. Mas a molecada está resolvendo, está jogando bem. E o São Paulo, que no Brasileiro ainda não perdeu, mas tem muito empate. O primeiro critério de desempate... Vitória. São vitórias. O São Paulo só tem uma. Então, se você olhar, está invicto, legal. Só que tem muitos empates e o primeiro critério é vitória. Então, o São Paulo está lá atrás... Na Libertadores está legal. Por causa desses empates que tem no Brasileiro. Nicola, o que você pensa em relação ao São Paulo, André Silva? Os números deles são maravilhosos, 10 gols já. Merecia ser titular enquanto o Caleri ainda estava à disposição. Eu só acho que o André precisa melhorar na função de pivô para girar. Ele não consegue proteger tão bem a bola, mas é mais móvel do que o Caleri. Sinto a falta do Rian Francisco, acho que o Rian merecia mais minutos, especialmente com a ausência do Caleri. Até porque, como vocês disseram, o São Paulo precisa de jogadores da base. E o Rian é o grande destaque, o cara mais observado até pelo mercado internacional. Só para completar em relação ao técnico do São Paulo. Zubeldia, nesse momento, corre 0 risco de demissão. Até por causa dos resultados, especialmente na Libertadores. Mas ele começou a usar os moleques pela necessidade e ausência de jogadores e também porque ele percebeu que se não usasse, ele cairia. Mas também tem uma coisa legal, está mantendo, tem um entendimento, mas ele não pensou naquilo que o São Paulo tem lá, porque os moleques são bons de bola. Os moleques são bons de bola. Pode falar, Souza. Craque, deixa eu te fazer uma pergunta. De novo, eu não tenho procuração para defender Você pode defender quantas vezes você quiser. O Zubeldia. Mas assim, ó, o Hendrick, quanto tempo demorou para o Abel colocar ele para jogar? O próprio Estevão, que a gente pedia a ele já fazia tempo. Mas há uma diferença do Estevão e do Hendrick com os jogadores do São Paulo. Não dá para comparar, né? Eu sei disso. Não dá para comparar ninguém, né? Eu sei. E o Palmeiras está brigando pelo título, os 2 anos. O São Paulo não. Mas sabe qual é o pronto? Não, eu estou te respondendo. Se eles tivessem sido utilizados no Paulista, hoje eles já estariam maiores. Mas não dá para comparar o Zubeldia usando a base com o Abel. Não dá, né, Souza? Nem de longe. Não. Nem de Dá para você longe. comparar o Zubeldia com o Abel na base do Não, eu não estou comparando. Você está comparando, sim. Não. Eu estou te respondendo o que você perguntou. Eu não estou comparando, não. Mas eu estou te respondendo aquilo que você perguntou. Isso. Eu já te respondi. Isso, aí eu vou te... A tréplica? A tréplica. Tá. A tréplica. Porque assim, ó, não tem comparação, mas ele demorou para colocar. Não é todo treinador que tem a coragem de botar o jogador da base. Só que o Souza... Não é. Tem um moleque no Flamengo... Você está disputando a primeira fase da Libertadores, você está disputando outra... O Palmeiras não, o Palmeiras precisa de título, meu irmão. Há uma diferença enorme. Olha o que tem o Hendrick hoje, está no Real Madrid. Olha o Estevão no Chelsea. Vitor Reis, do Manchester City. O Beraldo tá no PSG, que vai disputar agora também. Não, o Beraldo, mas não foi o Zubeldia. Sim, mas eu tô falando que usa. Foi o Dorival Júnior. E que levou ele pra seleção. O São Paulo usa a base, sim. Não usa não. Usa a base, sim. O Elton saiu. Ele usou. Não usa mais, não. Ele usou, não usa mais, não. É que o treinador que tá aí não tem esse perfil, Souza. É isso que eu tô falando. O treinador não tem o perfil, porque ele mesmo já falou que ele não gosta de fala um grande jogador, ser seu Beraldo nos últimos anos do Palmeiras, do São Paulo, na base, Souza. Nos últimos anos, o Antony. Então.
Antony, o... Quanto tempo faz que ele tá fora do São Paulo, senhor? Não, faz tempo. Desculpa, faz cara. tempo. O São Paulo e o Corinthians... Ah, o Sara. O Sara que o City quer agora. Não, vendeu. Os Corinthians vendeu todos os meninos da base. O Corinthians podia ter lateral esquerdo que vai na final da Champions League. E que eu achava que era mais ou menos Carlos Augusto. O Corinthians vendeu o Piton. Tudo do Ilho e todo mundo do Andrés, todo mundo do Mário Gobi, todo mundo do Roberto Andrade, que ninguém fala mais nada. E também do Ilho. Vendeu o lateral esquerdo agora? Dois lateral esquerdo, vendeu todo mundo. Vendeu o lateral esquerdo pro Vendeu Chelsea agora. zagueiros, mais zagueiros. Tudo molecada. Aí contratou um monte de gente. Por isso que tá quebrado. Essa do Denner é uma coisa para ser estudada. Não é muito o Chelsea louco? contratou lateral esquerdo, Veloso. E o Corinthians tem 4 laterais esquerdos no time principal. Por que não investe no moleque, dá oportunidade? E o que fez? Tem Angeleri, tem Hugo, tem o... Quem mais? Bidu. E tem mais um. Tem mais um. E o Palácio. Palácio. 4. O que ele fez, o Duílio? Como é que o menino vai Andrés jogar? Fez, o que os caras fizeram? Mas ninguém fala isso, né? Ninguém fala que vendeu os meninos. Mantuan, vendeu João Vitor, vendeu Duqueiroz, vendeu... E por qualquer trocado. Esses o meninos menino não tinham nem a que- chance. Pedrinho. Pedrinho. Wesley, né? Vendeu Pedro. Wesley. Vendeu todo mundo. Vendeu todo mundo. Uma fortuna venderam. Nossa, não tem impeachment. É, Wesley Nossa, foi não tem nada. Foi Augusto. O Wesley foi Augusto, mas vendeu o outro menino também, que tá bem lá na Rússia, lá, não sei aonde que é lá. Pedro. Vendeu todo mundo. Vendeu todo mundo. Perdeu o Carlos Miguel. Ai, se fosse o Augusto que tivesse perdido o Carlos Miguel, hein? Cara, se tiver que botar o Augusto na cadeia, se tiver que tirar ele de presidente, isso é o problema da justiça, certo? Mas devia ser pra todos, né? Não é verdade? Pô, vendeu todo mundo antes da eleição acabar. Não foi ou não foi? Foi. Contratou o Mano. Essa foi um absurdo. Multa de 12 milhões de reais pro Mano. 2 meses do fim do contrato. Mas quem que fez do Carlos Miguel, o Cascão? Você que defende sempre a outra instituição e não o Augusto. Vamos lá. Quem que fez a negociação com o Carlos Miguel? Você sabe? William Monteiro Alves. Você sabe? Então, sabe quanto que era a multa? 50 milhões. Sabe o que fizeram do William lá? 4 milhões. Como que o Augusto vai segurar o cara? Ele só pagou a multa. Tem que ser justo, irmão. Ele saiu na administração do Augusto, mas a multa era 50. Quando foi ver, era 4. Deixaram por 4 milhões. Ó, você tem que dar impeachment, não, só um minuto. Casa Bahia espera. Tem que fazer com todo mundo, cara. Pô, se fez coisa errada, se roubou dinheiro, se fez aquilo, se gastou 800 milhões, como gastou, tem que ter impeachment mesmo. Mas tem que ter para todos. Mas não é para todos, é para todos? É para todos? Vamos lá, o Duílio não fez o negócio da Tausa? Fez. 18 milhões de O reais. do 18 é o caramba, Até hoje não- 36 milhões. Até hoje não caiu um centavo. E aí, o que aconteceu? Teve que pagar o Paulinho. O que aconteceu? O Andrés não fez o que fez? O que aconteceu? Então todos deveriam ter o impeachment.